Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos por mais um conteúdo aqui para vocês, mais uma notícia. Então se inscreva no canal, deixe um like. Todos os créditos são ao canal do Pradoc Show. Sem enrolações, vamos ao vídeo. Se alinhou ao parecer da Procuradoria-Geral da União, que tinha também expressou uma opinião negativa, ela tinha dado um parecer negativo sobre esse pedido do presidente Jair Bolsonaro, que, lembramos, pediu a liberação do passaporte para poder viajar aos Estados Unidos e comparecer, então, à posse de Donald Trump. Com isso, quem vai representar o presidente Bolsonaro será a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas lembramos que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes contrasta com casos anteriores em que o Supremo Tribunal Federal liberou viagens internacionais para condenados, inclusive para o próprio Lula, quando estava recorrendo em liberdade após várias condenações. Não sei se temos aqui algumas imagens que relembram esses casos, quando o Supremo Tribunal Federal, aqui temos o Supremo Tribunal Federal, em 2023, permitiu que o condenado da Lava Jato por corrupção pudesse viajar fora do país. O Supremo Tribunal Federal também liberou viagens de bicheiros condenados ao exterior. No passado, tivemos também casos em que personalidades que não ocupam cargos públicos, como a primeira-dama Janja da Silva, fosse enviada como representante do governo brasileiro nas Olimpíadas de Paris, enquanto a negativa do ministro Moraes traz como parte da motivação o fato de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não teria nenhum cargo público, então essa decisão, essa negativa seria porque não havia interesse público, segundo Alexandre de Moraes, nesta participação à posse de Donald Trump. Bom, iniciando então os nossos comentários. Antes disso, não sei se temos também o presidente Bolsonaro falando sobre quem vai participar no lugar dele na posse de Trump. Não sei se temos o vídeo aí, vamos dar uma olhada. O que eu posso adiantar para você, que é uma boa notícia também, seria a primeira mão, no sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. A minha esposa irá para lá. Estava convidada, juntamente comigo, ela vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá, pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. You're a wizard, Harry. Pois é, o presidente Bolsonaro então anunciou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai representá-lo na posse de Trump nos Estados Unidos. Então, abrindo nossos comentários com nossos convidados especiais de hoje, iniciando pelo deputado Evair de Mello. Deputado, sua avaliação sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e quais seriam os impactos políticos, as consequências políticas nesta não participação do ex-presidente Bolsonaro na posse de Donald Trump. O ministro Alexandre de Moraes, a gente já não duvida que ele tem coragem e capacidade de superar e passar por cima de todos os limites. Limites legais, limites morais, e agora com essa decisão, uma decisão muito rasa da justificativa do Bolsonaro não poder ir à posse do Trump, na verdade mostra também uma falta de responsabilidade do que representaria a presença de Jair Bolsonaro na posse do Donald Trump, que na verdade um convite oficial do presidente dos Estados Unidos é algo que não pode se negar. Aliás, tem que se fazer um esforço sobre-humano para estar presente, afinal de contas, tendo em vista não só as relações comerciais, mas a importância que o Estado americano tem nas relações diplomáticas no mundo todo. Né, a força e a presença até moral do presidente Donald Trump. Você vê que nós vamos tratar desse assunto possivelmente, né, esse acordo lá para suspender a guerra na faixa de Gaza, né, tem uma pressão moral sim, ele sabe, vamos dizer assim, tem que ter calma e cautela, porque o Trump, estando na posse do governo americano, tem muita presença e força e poderia tomar uma decisão ainda mais dura, e por isso
já tem a suspensão desse conflito. Daqui a uns dias nós vamos ter também, possivelmente, um realinhamento da Rússia-Ucrânia e a questão econômica. Então, assim, o ministro Alexandre de Moraes, até porque essa suspensão do passaporte do Bolsonaro é por questões muito rasas, como eu já disse, né? Ele tem processo de investigação que nem foi ainda, vou dizer, nem é investigação oficial, são denúncias, ainda está na fase de denúncias que ele enfrenta, porque a Procuradoria ainda não fez a manifestação oficial ainda daquilo que está sendo denunciado ou responsabilidade do presidente Bolsonaro. E se você pegar o crime maior que eles imputam a isso, foi o crime de ter se reunido com embaixadores, o que é uma prerrogativa constitucional e legal do presidente da República. Portanto, essa não autorização do ministro Alexandre de Moraes, que não tem nenhuma novidade nisso, mais uma vez mostra a sua capacidade de olhar para o próprio umbigo e não ver que isso tem consequências políticas. Inclusive, como o Brasil, nesse momento, tem um governo de esquerda, nós precisamos de ter um diálogo de porta aberta e franca com o governo americano. Segundo os editoriais do governo americano, não podemos descartar a hipótese de até alguma punição, retaliação ou alguma manifestação do governo americano, insatisfação em relação a isso, que com certeza isso, a princípio, segundo os editoriais de dois produtores jornais americanos, pode ser alguma retaliação econômica, ou seja, essa insanidade, irresponsabilidade dessa decisão, desse inconsequente Alexandre de Moraes, com certeza vai aumentar a fatura para todos os brasileiros, tendo em vista a importância que tem nas nossas relações comerciais. Então, sensibilidade o Alexandre não tem, né? Ele tem se mostrado realmente, parece, ele tem esse espírito vingativo, espírito policial dele, de fazer todo o processo, isso está mais do que a faltar aqui, e com certeza nós teremos consequências muito sérias, perdemos a grande oportunidade, né, de ter essa boa interlocução. Mas que bom que o presidente Jair Bolsonaro, então, tem na confiança na Michele Bolsonaro, que estará lá ao lado de diversos outros parlamentares, principalmente o deputado Eduardo Bolsonaro também está lá, e que eles possam, de certa forma, então, cumprir esse papel, esse vazio que vai deixar essa urgência, o que, na verdade, mancha a história da diplomacia brasileira. Pois é, o senhor estava falando dos editoriais dos jornais americanos, estava dando uma olhada aqui, queria ler um trecho do Wall Street Journal, né, que publicou uma matéria ouvindo pessoas próximas ao governo Trump, antes de deixar a palavra para o vereador, mas o Wall Street Journal, que não é exatamente um jornal bolsonarista, inclusive a correspondente aqui no Brasil, conheço ela não tem nenhuma simpatia pelo ex-presidente Bolsonaro, mas ela escreve, abre aspas, funcionários de Trump também traçam paralelos com o que o presidente eleito disse sobre haver uma caça às bruxas dos tribunais federais e estaduais nos Estados Unidos contra ele e do Supremo Tribunal Federal, né, aqui no Brasil, evidentemente. A pior maneira de o governo Lula iniciar seu relacionamento com o governo Trump é armar seu governo contra um oponente político. Trump está aberto a usar tarifas comerciais para pressionar o Brasil e outros países que ele vê como praticando algum tipo de lawfare esquerdista, ou seja, usando tribunais para derrubar oponentes, fecha aspas. Eu queria, então, passar a palavra para o vereador e lhe perguntar, vereador Almeida, sua opinião sobre, sua visão sobre esta situação e o que poderia acontecer, no ponto de vista da opinião pública, caso a primeira-dama Michele Bolsonaro tire uma foto, ela sentada lá numa plateia do dia da posse e do lado uma cadeira vazia com uma foto do presidente Jair Bolsonaro. Qual seria a reação da opinião pública brasileira e internacional, na sua opinião? A gente vê, Carlos, exatamente como que está acontecendo as relações internacionais aqui do nosso país, como estão acontecendo. Lula, ele recebeu um convite para ir para a posse do Maduro, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu um convite para ir para a posse de Donald Trump. Lembrando que, a exemplo daquilo que você já disse, Marco, a gente teve aqui, na época que o Lula ele estava condenado, e na verdade ele estava respondendo por 8 processos nas costas e viajou para encontrar o Papa naquele momento. E não teve nenhum tipo de retaliação, não teve nenhum tipo de problema em relação ao STF. A gente vê que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem
nenhum tipo de condenação, assim como o deputado muito bem mencionou, e a gente vê que justamente é um absurdo voltado pela caneta de um ministro que não tem nenhum compromisso com a verdade ou com o direito constitucional, mas sim com a sua própria vaidade, o seu próprio ego. Qual que foi a condenação de Bolsonaro e o que justificaria ele não participar desse ato? A gente sabe da importância disso. Pouquíssimos líderes são convidados. Na verdade, é algo que está até sendo uma novidade nos Estados Unidos, porque anteriormente outros líderes de outros países não eram convidados para esse tipo de cerimônia. E agora, nesse momento, onde o presidente Donald Trump abre essa possibilidade para convidar esses líderes, a exemplo de Milley, de Bukele, enfim, e outros, e convida também o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem uma negativa não somente do STF, mas sim de um ministro que se sente Deus aqui na nossa terra, corroborando com aquela informação que Mark Zuckerberg noticiou quando ele foi falar dos abusos e dos excessos que a sua rede social, que a Meta, havia vindo sofrendo, disse que aqui na América do Sul existem tribunais secretos, e esses tribunais secretos, com toda certeza, ele estava querendo dizer sobre as decisões terríveis do STF em relação à questão da censura. Os corruptos, eles podem pegar os seus passaportes e viajar tranquilamente, mas Bolsonaro não pode. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país por conta da caneta de um juiz que se sente Deus. CEO da maior startup de inteligência artificial do Brasil acredita tanto que o GPT pago pode mudar a... Jorge Serrão, eu estava dando uma olhada aqui também nas reações nas redes sociais da política americana. E temos aqui o perfil Twitter oficial do Comitê de Política Externa da Câmara dos Deputados, que é o comitê de maioria, né? Ou seja, os deputados que fazem parte do Partido Republicano, que fazem parte, né, do Comitê de Política Externa, escreveram, comentando uma notícia da Associated Press, da agência Associated Press, que Jair Bolsonaro, estou lendo aqui, é um amigo dos Estados Unidos e um patriota. Ele deveria ser permitido para ele poder participar da inauguração do presidente Donald Trump. Ou seja, deputados americanos que se interessam, que trabalham com questões de política externa, sabem o que está acontecendo. Na sua opinião, isso é o prelúdio para algum tipo de intervenção maior do presidente Trump após o dia da posse? Com certeza, isso é a sementinha de uma crise diplomática que pode ter extrema gravidade. O Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República deram a Jair Bolsonaro o status de prisioneiro, é isso que ele é, um prisioneiro no Brasil sem ter sido processado nem condenado. Ele ainda não foi processado no caso do 8 de janeiro. Embora hoje o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha voltado a afirmar que todos aqueles que são apontados como participantes e organizadores do 8 de janeiro são criminosos que merecem condenação porque não amam a democracia e atentaram contra ela. Foi o argumento que Lula repete à exaustão, como aquela mentira que a gente vai ter que aceitar goela abaixo. Só que o Brasil e o mundo não estão aceitando esse tipo de mentira. Então, Bolsonaro, tecnicamente, é um prisioneiro. Não pode sair do Brasil. Tem o seu passaporte retido em decisão ratificada pelo ministro Alexandre de Moraes. E a gravidade da decisão é que o próprio ministro Alexandre alegou que não estaria concedendo o passaporte a Bolsonaro por dois motivos. Primeiro, seguindo o argumento da Procuradoria-Geral da República de que não seria relevante fazer isso na medida em que Bolsonaro não estaria representando o interesse público ou o governo brasileiro nesse tipo de evento. Estaria apenas atendendo ao interesse particular dele. E o outro argumento que é muito pior, que é o argumento de que Jair Bolsonaro poderia aproveitar sua ida à América para pedir asilo político e não voltar ao Brasil até que a questão processual dele seja resolvida.
Durante todo momento, sempre, Jair Bolsonaro nunca demonstrou nenhuma vontade de sair do país, de pedir asilo em lugar nenhum e sempre se colocou à disposição para se defender daquilo do qual está sendo acusado injustamente. Tentativa de golpe de Estado para tomada do poder. Jamais. Jair Bolsonaro o tempo todo foi o cara até que arrumou oposição dentro de seu próprio governo, dentro do chamado ramo bolsonarista, quando ele insistia que é preciso jogar dentro das 4 linhas da Constituição e que ele sempre faria e sempre fez isso. Isso incomodou muita gente. Então, Bolsonaro pode ser chamado, acusado do que quiserem chamar, menos de golpista, menos de jogar contra a Constituição. Então, agora vem aí uma crise com o governo americano, porque Donald Trump não vai aceitar essa jogada. Então, podem prever aí trumpicadas para o lado do Brasil, possíveis sanções econômicas e entender uma coisa, é preciso entender uma coisa. Dia 20 de janeiro, o Lourão está chegando na Casa Branca. O efeito da posse dele será tsunâmico. E junto dessa onda, quem vem com ele é o famoso Aquaman de Mambucaba. Pode anotar. Vamos ver, então, a partir do dia 20 de janeiro, o que vai acontecer. Falando em crise, agora vamos falar da crise do governo brasileiro. Após essa surra, 300 milhões, aliás, mais de 300 milhões de visualizações do vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que obrigou basicamente o governo Lula a retirar esta portaria da Receita Federal. Pessoal, foi esse o vídeo aí. Cara, queria muito ver Bolsonaro indo à posse aí de Donald Trump. Tava torcendo pro Bolsonaro aí, mas esse abuso de poder do Moraes aí, do Alexandre de Moraes, tá demais. Alguém tem que parar esse homem. O homem faz o que quer. Alguém tem que parar esse cara. Cara, que coisa ruim, hein? Mas a Michelle vai estar lá na posse, né? Vamos ver aí as notícias aí do que vai estar acontecendo no nosso Brasil aí. Se pelo menos a Michelle vai estar lá assumindo a responsabilidade do nosso Brasil, né? Tem outros representantes, mas não é o que nós queremos, né? Michelle aí vai estar lá. Mas alguém tem que falar esse Alexandre de Moraes. Então é isso, pessoal. Abuso aí de poder que Alexandre de Moraes está tendo. E ninguém pode fazer nada. Mas muito obrigado aí a todos aí por estar assistindo até aqui. E até a próxima. Muito valeu.